A gente fala de doenças cardiovasculares, o infarto agudo do miocárdio ele aparece como uma das principais causas de morte no mundo, principalmente no mundo ocidental. Existem várias causas para o infarto agudo do miocárdio, e no Brasil, em especial, algumas coisas chamam a atenção. Primeiro que a mudança que nós tivemos no hábito de vida nas últimas 2 décadas, e também a proximidade com uma dieta muito parecida com a dos nossos amigos norte-americanos, fazendo com que, segundo o DataSUS, nós tenhamos cerca de 1% de todas as causas de morte no país serem exatamente de quê? Relacionadas ao sistema cardiovascular. E aí aparece o infarto agudo do miocárdio como a principal causa. E aí a gente precisa definir o que vem a ser esse infarto. O IAM, a definição clara, é a necrose do tecido, a necrose da célula miocárdica. Essa necrose ela advém da falta de oxigenação. Existem várias causas para se causar a necrose. Então, nós temos inicialmente uma isquemia, um processo inflamatório e a morte do tecido. O que causa a morte do cidadão é justamente o quê? A área que foi comprometida. Isso faz com que nós, no jargão popular, nós tenhamos aquela forma de entender, morreu de infarto, e foi um infarto fulminante. O que seria esse termo? Aquele cidadão, aquela pessoa que teve uma zona isquêmica tão grande que impossibilitou o funcionamento desse coração. Então, como a gente havia falado, a cardiopatia isquêmica principal no que a gente diz em causar a morte no mundo ocidental. 50% das mortes por infarto, elas ocorrem nas primeiras horas e são atribuíveis principalmente a arritmias. A forma mais comum de arritmia que leva ao óbito é a fibrilação ventricular. Como eu havia dito anteriormente, 39% dos óbitos, isso dado de 2009, relativamente recente, nós temos um dado que fecha nesse ano, nós temos quase 40% da população brasileira acima de 55 anos com a chance de morrer por doenças do sistema cardiocirculatório. E o que causa essa isquemia? São 3 causas determinantes, 3 mecanismos. O primeiro, um trombo sobre uma placa de arteriosclerótica instável ou vulnerável. O que vem a ser esse trombo? Um coágulo formado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre formas de tratamento e esse trombo ele pode ser revertido farmacologicamente. O segundo caso, o espasmo coronariano ou a sua vasoconstricção. Esse espasmo coronariano tem várias causas e a causa comum de quê? De pacientes jovens que não estariam naquela zona de risco que apresentam a sintomatologia. Muitas vezes o espasmo coronariano está relacionado com o uso de determinadas substâncias químicas. Terceira causa, a progressão da placa arteriosclerótica, ou seja, aquela doença de longa data em que vai ocluindo-se a luz do vaso até eu ter realmente um infarto propriamente dito. E o desequilíbrio da oferta e consumo de oxigênio. O infarto do miocárdio ele está relacionado com vários fatores de riscos. Isso já é senso comum e muitos desses todos nós conhecemos também, né? O tabagismo, a obesidade, falta de atividade física, o sedentarismo, níveis elevados de gorduras, em especial o VLDL e o LDL. Idade também é um fator de risco. Acima dos 50 anos, nós temos um aumento da incidência, já que o processo arteriosclerótico ele acaba aumentando com a vida. O sexo masculino é mais acometido, porém essa variável ela tem caído por terra, pois o que leva o sexo masculino a ser mais propenso ao infarto agudo do miocárdio é justamente hormônios masculinos e o sistema de estresse. Sendo que o estresse hoje está muito presente também no sexo feminino, principalmente as mulheres extremamente ativas e que têm uma vida de trabalho, às vezes, muito maior do que boa parte dos homens. E não esquecer de doenças associadas, como a diabetes. Hoje, esse quadro aqui, clássico, daquele aposentado que fica sentado o dia inteiro, sem se mover, se alimentando bastante, realmente é o quadro mais clássico. No entanto, tem mudado bastante. O perfil do paciente com risco iminente de infarto agudo do miocárdio.
Então, do ponto de vista fisiológico e fisiopatológico, nós temos o quê? Uma determinada artéria que começa a perder parte do seu fluxo, porque eu tenho o quê? Uma obstrução. Aqui é um exemplo de um coração de uma cobaia, que foi induzida por alimentação rica em lipídios e carboidratos, e o que a gente tem? Verifica dentro desse coração dessa cobaia, que é uma placa enorme. Um corte histológico que mostra a luz que esse vaso deveria ter e o tamanho da placa, ou seja, a luz que sobrou é apenas esse pequeno espaço. Nesse caso aqui, nós temos uma obstrução acima de 80%. Essa placa ela pode ser estável ou instável. A placa instável é aquele depósito de colesterol que vai crescendo ao longo do tempo, ou seja, eu tenho uma progressão e diminuição da luz do vaso. Já a placa instável, ela pode se romper a qualquer momento, levando à obstrução de toda a luz deste vaso. Aqui o exemplo de um paciente que faleceu vítima do infarto, em que aqui nós temos uma artéria importantíssima do coração, onde eu tenho o quê? Uma obstrução fazendo com que toda a parte ventricular desse coração não recebesse oxigênio. E com isso, esse paciente veio a óbito. E aqui, um corte histológico mostrando toda a luz obstruída. Lógico que existem possibilidades. Quando a gente fala de possibilidades, a gente tem que pensar na morte que está sempre à espreita quando a gente fala de possibilidade de tratamento. Entre as possibilidades de tratamento, nós temos os tratamentos minimamente invasivos e temos os tratamentos invasivos. Nos tratamentos invasivos, nós contamos com o apoio da circulação extracorpórea via de regra, em que a área de lesão ela não é mexida, não é modificada. Nós criamos um caminho alternativo. A cirurgia de ponte de safena já foi descrita há várias décadas e ajudou milhares de pessoas a sobreviverem ao infarto do miocárdio ou à isquemia cardíaca. No passado, esse tipo de cirurgia representava boa parte da urgência dentro da cirurgia cardiovascular. Hoje em dia, ela não representa tanto porque nós temos métodos invasivos em que o paciente recebe a angioplastia de resgate, é colocado um stent nesse paciente e é reavaliado, sendo necessário ou não a cirurgia como último estágio na sua recuperação de saúde. Mas do ponto de vista de explicação, aqui nós temos vários colegas que ainda estão em formação, nós temos um segmento, pode ser uma veia, que vai fazer às vezes o quê? De ponte, ligando o fluxo da aorta a uma área pós-lesão, ou seja, toda essa área aqui volta a ser irrigada. Mas a safena não é o único enxerto que nós utilizamos, existem vários outros. A artéria torácica interna ou artéria mamária também é utilizada. A artéria torácica interna é o primeiro ramo da minha artéria subclávica, que é dissecada e anastomosada pós-lesão. Além disso, eu também tenho a possibilidade de utilizar o enxerto radial, retirando a artéria radial e utilizando ela como um enxerto muito próximo da minha safena, onde eu tenho uma anastomose na minha aorta e outra posterior à área de lesão. Aqui são imagens de pacientes cirúrgicos, mostrando que justamente esse enxerto. Essa imagem foi colocada nessa aula só para dar ênfase a esse achado. Na imagem, pelo cateterismo, mostrava uma zona de obstrução. Durante a cirurgia, observou-se que o que causava obstrução não era propriamente uma placa de arteriosclerótica, mas sim o quê? Um tumor cardíaco, que é muito raro. Esse tumor crescia e comprimia a artéria descendente anterior, sendo necessário o quê? Um implante de uma ponte. Essa sequência de fotos aqui representam o que o infarto pode causar. Aqui nós temos o coração do paciente, o ápice do coração, o ventrículo esquerdo, aqui, só a nível de orientação, então aqui nós teremos a cabeça do paciente, os pés estariam aqui em cima, só para quem não é familiarizado com esse tipo de imagem. Então nós temos aqui o paciente já em circulação extracorpórea, aqui nós temos uma canulação venosa, a canulação arterial, a foto que não permite a sua visualização, mas o paciente está mantido vivo através da circulação extracorpórea. No início da cirurgia, o coração foi parado através do sistema de cardioplegia e foi inspecionado o quê? A zona aneurismática, a necrose da ponta do ventrículo. O que foi encontrado? Inúmeros
inúmeros coágulos dentro desse ventrículo. Então, a cirurgia vai constituir o quê? Da retirada de todos esses coágulos, a retirada da região necrótica e o reparo dessa área. Lembrando que a anatomia e irrigação do miocárdio depende de uma série de artérias. Basicamente, 85% das pessoas, nós temos 3 grandes artérias. São elas a coronária direita, o tronco da coronária esquerda, que em 85% das pessoas se bifurca, dando origem a uma artéria chamada descendente anterior e a artéria circunflexa. Eu torço para estar entre os 15% restantes. Nesses 15% restantes, nós temos um tronco que é trifurcado, dá origem a uma outra artéria, chamada de diagonales. Então, quanto mais artérias nós tivermos, menor a chance de morrermos por um infarto, teoricamente, né? Teoricamente apenas. E a qualidade e a manutenção do fluxo sanguíneo por essas artérias depende de uma série de fatores. Aqueles fatores que são modificáveis, como, por exemplo, o tabagismo, o sedentarismo, e alguns que não são modificáveis, mas podem ser controlados, como, por exemplo, o diabetes. E o que vem ser esse infarto agudo do miocárdio? A gente tentou construir aqui uma pequena animação para a gente entender o que acontece no músculo. Então, imaginando aqui o epicárdio, uma coronária, a zona miocárdica, aqui representada por essas células com um grande núcleo, e o endocárdio. E o que? Aqui nós teríamos a nossa cavidade sanguínea, a cavidade miocárdica, onde eu teria o que? As trabéculas cárneas, os músculos papilares. O que ocorre, então, quando eu tenho um infarto? Por algum daqueles motivos, seja trombo, seja uma placa instável, seja a progressão de uma placa arteriosclerótica, minha coronária foi o quê? Obstruída. Como ocorreu a obstrução, toda essa região aqui ela vai entrar o quê? Em sofrimento. A quantidade de oxigênio que deveria chegar, deixa de chegar. O que ocorre, então? Para manter a célula funcionando, ela precisa de adenosina trifosfato em quantidades contínuas e precisa também de pH específico. O que ocorre? Como agora o fluxo de sangue foi interrompido, não chega nessa região a quantidade de sangue oxigenado, a célula começa a sentir falta, pois o suprimento de ATP e de bicarbonato e de oxigênio, que manteriam o pH, deixam de chegar. O que acontece com a célula, então? Ela começa a mudar. Quem sofre primeiro? O núcleo dessa célula. Posteriormente, o que nós teremos? A morte do núcleo e eu começo a ter a lesão por radicais livres. Isso ocorre normalmente nos primeiros minutos. Eu já começo a ter mudanças. Essas mudanças, e na sequência desse simpósio a gente vai ter noção da realidade laboratorial e de imagem, várias mudanças vão ocorrer. A célula começa a mudar, um processo inflamatório começa a se instalar. A membrana, como vocês viram ali, começou a ficar diferente. E aí o que acontece? A célula começa a morrer, liberando o quê? Algumas enzimas cardíacas. São várias as enzimas, e daqui a pouco a gente vai relembrar algumas delas, mas as duas principais são a troponina e a creatina fosfokinase fração MB, que são liberadas na corrente sanguínea e que passam a ser o quê? Captadas pelo laboratório. Lógico que apenas o aumento da enzima é suficiente? Não. Eu tenho que ter o quê? Sintomatologia. E essa sintomatologia se dá porque eu começo a liberar prostaglandina E, nitrato, histamina, interleucina 2, 6, fator de necrose tumoral, que geram dor. Então, aí eu tenho associado o quê? A dor típica do infarto. E quando o número de células é muito grande que morrem, eu começo a liberar quem? O potássio intracelular. Esse potássio intracelular é que leva o quê? A arritmia. E é a principal fonte de quê? De óbito do paciente, já que essa arritmia normalmente o ritmo mais comum é a fibrilação ventricular. E o que é essa fibrilação ventricular? Um ritmo anormal em que eu tenho muita atividade elétrica, mas eu não tenho o quê? Força mecânica. Então, eu não tenho débito cardíaco gerado. Então, essa seria a nossa fisiopatologia do infarto. Parou por aí? Não. Aí eu começo a ter a migração de quem? Células polimorfonucleados, linfócitos ativados e assim sucessivamente. O quadro só foi piorando. Então,
O que nos leva a crer o quê? Que a alteração histológica irreversível à célula necrosada vai ocorrer quando não gera potencial de ação, não produz vetores, a célula não consegue mais despolarizar e repolarizar, ela não vai deixar de contrair, apenas vai conduzir o estímulo, vai promover o quê? Reações teciduais com liberação dos mediadores da dor, que a gente já falou, e a liberação das proteínas celulares para o sangue. Citamos no slide anterior apenas a CKMB e a troponina, mas existem outras, como a mioglobina, mas a sua baixa especificidade não deixa com que a mioglobina seja utilizada como um excelente marcador. Com isso, com todo esse quadro, nós temos o sintoma clínico do paciente, as alterações eletrocardiográficas, elevação enzimática e a hipocinesia, que é uma alteração da contratilidade cardíaca. Então, no diagnóstico do infarto do miocárdio, o paciente precisa apresentar alguns sintomas, não apenas um. História típica de dor precordial é um sintoma. Mas toda dor no tórax é infarto? Não, existem outras causas também que precisam ser investigadas. E isso é critério que médico. Suspeitando-se que essa dor precordial pode estar associada ao infarto, são pedidos pelo menos 2 tipos de exames: o eletrocardiograma e a dosagem enzimática. Estando positivo em 2 ou 3, eu já tenho que tratar o paciente como sendo um infarto, para evitar isso, a morte desse músculo. Então, as características da dor é uma dor lacinante, torácica, central, que pode irradiar tanto para a base do pescoço quanto para o braço esquerdo, via de regra. E se tiver dor no braço direito, isso é possível? É possível. O paciente pode ter uma destrocardia, o coração dele ser voltado para o lado direito, não para o esquerdo, então tem um sintoma que é um pouco diferente. Em algumas pessoas, essa dor não se irradia propriamente no tórax, mas sim no dorso. Mas a dor no tórax, e principalmente a dor de angina pectoris, ela é caracterizada como um indício de que algo errado no coração está ocorrendo. Associa-se com aquele paciente que tem dor, o quê? O diagnóstico através do eletrocardiograma. Assim, aqui apenas para lembrar, o complexo QRS, ele é precedido pela onda P e sucedido pela onda T, onde eu tenho a despolarização ventricular e a despolarização e a repolarização atrial. Esses são os componentes normais do ECG. No infarto, eles não se mantêm com esse desenho típico, observando sempre uma linha de base. Eu tenho aqui algumas alterações. Essas alterações dependem do tipo de lesão. Isquemia é a lesão inicial. Eu posso começar a isquemia e já começar a ter uma pequena alteração. Observa aqui que a minha onda T ela está negativa, ela está abaixo da linha de base. Vamos voltar no slide anterior? Verifica que a onda ela é positiva, ou seja, é um pequeno detalhe. Isso aqui já é um indicativo de que alguma coisa está errada. Na perfusão propriamente dita, existem algumas condições que levam à inversão da onda T, principalmente nas revascularizações em que nós submetemos o paciente a uma revascularização plena com oclusão total de artéria. Então, por exemplo, um infartado com 100% de obstrução na descendente anterior, depois de revascularizado, ele pode apresentar o quê? Um sinal de inversão, que nada mais é o quê? Um sinal de reperfusão miocárdica. Além desse sinal, qual é o próximo? Quando eu já tenho lesão. Quando eu tenho lesão, eu, além de ter a onda T negativa, eu comecei a ter uma distância maior na despolarização de quem? Do meu ventrículo. Isso gera o que nós chamamos de supra, desnivelamento segmento ST. E, finalmente, quando eu tenho necrose, ou seja, parte do músculo morreu. Aí eu tenho o quê? A onda Q é importante, que pode estar associada às demais alterações. Por isso, quando a gente lê a respeito de infarto, a gente lembra infarto Q e não Q. Ou seja, ele me indica o tempo entre o meu exame e a ocorrência daquele infarto. Infartos mais recentes ou infartos mais tardios. E como é que a gente compara isso? Nada melhor do que ter um corte histológico. Aqui é o coração normal. O miocárdio está íntegro. Aquela animação que a gente viu anteriormente há 6 slides atrás. Então, eu tenho um ECG normal, onde eu tenho uma linha de base, as ondas são positivas e o complexo QRS é estreito. Quando eu tenho um infarto recente, olha só como o núcleo já começou a mudar. Aquela animação a gente viu essa ideia. Eu tenho 2 possibilidades, ou a elevação do segmento ST, o que nós denominamos como supra, ou então a inversão da onda T, ou seja, ela ficou negativa.
E no infarto antigo, observa como o músculo mudou. Está vendo que eu já tenho falhas, eu tenho células que foram destruídas, e isso daqui é irreversível. O que a gente tem no infarto antigo? A onda Q é importante. Aí, lógico, no final do simpósio a gente vai falar sobre cintilografia miocárdica e como o médico ele utiliza o quê? Da cintilografia mais os achados clínicos na decisão de operar ou não o paciente. Levando com que o paciente, o nosso paciente portador do infarto, ele tem algumas fases, né? Fases agudas, fases do infarto agudo do miocárdio. Ela é dividida em superaguda, aguda, subaguda ou crônica. O que diz essas fases? Basicamente, as alterações eletrocardiográficas, onde eu posso ter, por exemplo, apenas uma onda T aumentada, lembrando um aumento do potássio sérico desse paciente. Uma aguda, elevação do ST e diminuição da T. E o início do aparecimento de uma onda Q mais pronunciada. Subaguda, a T invertida, ST retornando à linha de base. E a crônica, quando eu tenho a onda Q presente e elevação do segmento ST. E como o médico ele prediz o risco desse paciente? Basicamente, olhando, primeiro, o local do IAM, que pode ser mensurado através do quê? Do local em que aparece a minha alteração, dependendo da derivação. Associa-se também, quando possível nos serviços, o ecocardiograma. Nem sempre isso é possível. Então, ou seja, o eco na posição apical e anteroseptal média, com supra de V1 a V4, me diz que o local do IAM é anterior. Possivelmente, qual a coronária afetada? Descendente anterior. E, graças ao posicionamento dos eletrodos no tórax do paciente, eu consigo ter uma ideia tridimensional do local da lesão. Com isso, eu consigo mensurar o quê? O risco. Eu me lembro que durante o curso de especialização, eu encontrei alguns cardiologistas que olhavam o eletro, o paciente tinha sintoma e dizia, leva para o cateterismo. Possivelmente é uma lesão em tal artéria. Eu ficava impressionado. Gente, como é que esse cara é tão bom que olhando o eletro ele acerta? Depois a gente começa a ver que a mágica é feita justamente na somatória de dados que foram colocados para o nosso médico cardiologista. Associado a isso, o que nós teremos? Os marcadores bioquímicos do infarto agudo do miocárdio, onde eu tenho vários marcadores. Lembrando que o marcador principal é a troponina, para os infartos recentes, e a CKMB também, principalmente como uma grande possibilidade de avaliar o quê? A reperfusão. A mioglobina também, mas ela tem uma alta sensibilidade, mas ela tem uma alta sensibilidade, porém a especificidade dela não é tão alta assim. Se nós observarmos, o pico, o início, é mais ou menos igual de ambas, mas eu tenho uma diferença quanto ao pico, em número de horas, e principalmente a normalização, sendo que eu tenho uma normalização que varia entre horas e até semanas. E todas elas garantem tanto vantagens quanto desvantagens. E o que é interessante é que, mesmo um paciente com sintomatologia, eu levo o quê? Um paciente a ter o que nós chamamos de área de penumbra. O que é isso? Em que, mesmo diante de um infarto, ele não apresenta com clareza todos esses sinais que nós mostramos. Na angina estável, o que vem a ser essa angina estável? O paciente só sente dor quando ele é submetido a algum tipo de esforço. Ou seja, eu tenho uma grande zona de eletrocardiograma normal, eu não tenho alteração. Na angina instável, boa parte, que está representada aqui em rosa, são de eletros normais. Uma pequena parcela teve o quê? Elevação do segmento ST. Ou seja, isso aqui mostra justamente a fragilidade de confiar apenas no eletrocardiograma. Eu tenho que associar sinais clínicos e o diagnóstico laboratorial. No infarto recente, sem onda Q, mesmo assim eu tenho um índice de quase 40% de eletros que podem se manter normais durante um certo período de tempo. Mas eles podem ter elevação de ST e ser caracterizado como um infarto não Q. Já os infartos antigos, e o IAM com onda Q, eu ainda posso ter o quê? Parte das minhas derivações sem alterações eletrocardiográficas, mas a grande maioria já apresenta o quê? Alterações como elevação de ST, inversão de onda T e aparecimento da onda Q pronunciada. No paciente, o que é feito a nível de pronto-socorro? As medidas iniciais. Obtenção de sinais vitais, pressão arterial, frequência cardíaca e o exame físico desse paciente.
oxigenoterapia por catéter ou máscara, obtenção de acesso venoso, monitorização do ritmo cardíaco. Existe, segundo a American Heart Association, a administração de aspirina via oral como uma das possibilidades de tratamento, assim como o uso do nitrato sublingual. Eletrocardiograma, preferencialmente em 12 derivações, e administração de drogas que diminuam a dor. A morfina também é uma das indicadas. E entre as abordagens terapêuticas feitas pelo médico, quais estariam elas? Inicialmente, promover vasodilatação. Mesmo um vaso com algum tipo de lesão, esse vaso necessita levar o mínimo de sangue, de oxigênio a uma determinada área. Então, nitratos, bloqueadores de canais de cálcio são bastante utilizados. Para que haja reperfusão, naqueles casos de oclusão total, duas técnicas são utilizadas: a angioplastia, que pode ser a angioplastia por balão, convencional, ou então o uso de trombolíticos. E aí a streptokinase é a maior representante aqui no Brasil. Qual a diferença de antiagregante, anticoagulante e trombolítico? Isso é uma pergunta muito comum, muitas vezes, lá na graduação. O trombolítico, o coágulo já se formou. Eu preciso de uma droga que dissolva esse coágulo. O anticoagulante que ele não teria função nenhuma, pois ele não teria capacidade de dissolver a fibrina, pois ela já foi formada. O anticoagulante ele serve o quê? Para inibir a formação da rede de fibrina lá na cascata de coagulação. Então, o trombolítico sendo feito, ele pode dissolver esse coágulo, dando aquele vaso o quê? Novamente o fluxo sanguíneo adequado. Nós teremos também a angioplastia, que pode ser feita por balão ou com a colocação de uma prótese, uma endoprótese endovascular, o stent. O médico também pode fazer um remodelamento, utilizando o quê? Inibidores da enzima de conversão do angiotensinogênio. E reduzir a chance da recorrência, diminuir o risco de morte para esse paciente. Repouso, controle da pressão arterial e diminuição o quê? Da força que o coração está exercendo e da frequência cardíaca. O uso de beta-bloqueadores é amplamente utilizado. Prevenir tromboses com o uso de antiagregante plaquetário, o ácido acetilsalicílico é o mais utilizado, e antitrombínicos. E tratar e prevenir complicações se dá basicamente com beta-bloqueadores e antiarrítmicos. No tratamento farmacológico do infarto agudo do miocárdio, existe uma gama de drogas muito grande a ser utilizada, a gente vai falar de algumas delas, né? A aspirina, ela inibe a ciclooxigenase, reduzindo a produção de tromboxano. Reduz a mortalidade e incidência de AM não fatal. E reduz em até 23% a mortalidade de infarto agudo do miocárdio com supra de ST. Nós também temos a ticlopidina e o clopidogrel, que são bastante utilizados, além dos antagonistas dos receptores glicoproteicos, 2B e 3A, e antitrombínicos, como as heparinas. Essas sim, elas são um grupo específico de droga que causa a inibição da coagulação. Alguns antiisquêmicos que são utilizados, em especial os nitratos, que vão reduzir o quê? Pré-carga e pós-carga cardíaca, diminuindo o consumo de oxigênio e agindo na vasodilatação arterial. Com isso, o que se propõe? Diminuir o vasoespasmo coronariano e aumentar o potencial de inibição da agregação plaquetária. Os beta-bloqueadores, como a gente falou anteriormente, reduzem o quê? O trabalho cardíaco. Com isso, aquele músculo em sofrimento vai ter uma queima de oxigênio, um gasto de oxigênio, um metabolismo diminuído. Antagonistas do canal de cálcio podem ser utilizados, assim como os inibidores da ECA. Já os trombolíticos, a streptokinase é a mais utilizada, mas nós temos outros que podem ser utilizados, como o ativador tecidual do plasminogênio e os trombolíticos de terceira geração. Tudo isso vai depender do protocolo de cada serviço. Os trombolíticos, de modo geral, eles devem ser usados com bastante cuidado, porque eles têm algumas contraindicações bem interessantes. Podem provocar sangramentos abdominais, não devem ser utilizados quando o paciente tem sangramento também. Dissecções da aorta, jamais devem ser utilizados trombolíticos. A ressuscitação cardiopulmonar prolongada, também deve ser evitado o uso trombolítico, pois na RCP prolongada eu tenho o risco de causar pequenas hemorragias e elas são aumentadas exponencialmente pelo uso trombolítico. Traumas e cirurgias nas 2 semanas precedentes a esse infarto. Histórico de AVC hemorrágico e também pacientes gestantes.
E o tratamento da repercussão do IAM? Quais seriam os tratamentos? Angioplastia, quando bem indicada, né? Se a gente comparar a angioplastia feita no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, a gente vai ver que os critérios de angioplastia eles mudaram bastante. Em especial, o tratamento com o uso dos stents. Se a gente pegar os guidelines europeus e americanos, a gente vai ver que os protocolos são bem distintos. Na Europa, se opta muito mais pela cirurgia convencional do que pelo tratamento farmacológico ou o uso de endoprótese. Nos Estados Unidos, a gente tem o contrário. O número de pessoas com angioplastia, com colocação de stents, são bem maiores. Elas têm vantagens sobre os trombolíticos, as angioplastias, de modo geral, têm uma patência arterial precoce superior a 90%, mantém melhor manutenção do fluxo coronariano pleno e menor lesão de reperfusão. Também ajuda o quê? Melhorando a função ventricular, reduzindo também o sangramento e AVC, já que elas não afetam o sistema de coagulação. Reduz as taxas de reclusão, reinfarto e mortalidade hospitalar. E, finalmente, a gente chega na cirurgia, que é o nosso último estágio, a revascularização do miocárdio. Normalmente é indicado em pacientes multiarteriais e com doenças associadas. Hoje em dia, a junção de paciente multiarterial com paciente portador de diabetes acaba sendo uma indicação precisa da cirurgia convencional, já que o multiarterial ele não se beneficia tanto do ponto de vista de reperfusão e quando coloca-se um stent, mesmo ele sendo farmacológico ou não farmacológico no paciente diabético, o índice de reoclusão ele é bastante alto. Qual o problema da nossa cirurgia cardiovascular? Exige uma equipe multidisciplinar. Eu tive a honra de conhecer grandes nomes da cirurgia cardiovascular e o professor Zerbini, ele falava que a cirurgia cardíaca era uma especialidade maldita. Por que razão? Porque, diferente de outras especialidades, a cirurgia, para dar certo, ela depende de muita gente. Não depende apenas da habilidade do cirurgião, depende do cirurgião, do anestesista, perfusionista, circulante de sala, terapia intensiva, fisioterapia, enfermagem, ou seja, depende de todos que cuidam desse paciente, e todos são importantes. Atualmente, eu tenho um baixo risco de complicações. Nos bons serviços, o índice de complicação da cirurgia cardiovascular oscila em torno de 4%, e comparada à nossa angioplastia e aos stents, eu tenho um uso menor de fármacos no pós-operatório. Então, como o médico trata? Dor torácica sugestiva de isquemia, avaliação imediata. Tratamento geral imediato. Eletrocardiograma, e a partir do eletrocardiograma a gente vai ter algumas possibilidades. Elevação de ST, trata com IAM. Depressão de ST e inversão do ODT, posso avaliar recorrência dos sintomas, mas já começa a tratar esse paciente como um infarto. Persistência da recorrência desses sintomas, paciente desenvolve hipotensão, disfunção de VE ou apresenta troponina ou KMB elevadas, um infarto agudo com alto risco. E possivelmente seria um não Q, ou seja, não possui onda Q, pois é muito recente. Ausência das alterações ST. O médico normalmente vai pedir eletrocardiogramas seriados, esse paciente tem que ficar monitorizado obrigatoriamente, e vai se perder o quê? Marcadores de necrose. Quais marcadores? Os marcadores enzimáticos. Troponina e CKMB normalmente são os mais utilizados, mas temos outros que podem, na falta deles, serem utilizados também. Tudo depende da clínica do paciente e da preparação do médico que está com esse paciente. Se o paciente começa a desenvolver alterações dinâmicas de ST, troponina ou CKMB, apresenta dor, instabilidade hemodinâmica, e aí gera. Trata-se de uma coronariopatia? Se sim, tratá-lo como um infarto e fazer todo o trabalho de termodiagnóstico. Se não, é um infarto agudo de baixo risco. Esse paciente não tem um risco de morte iminente. E aí, para os pacientes com alto risco, ou IAM não Q, drogas, né, aspirina, clopidogrel, heparina, nitratos, antagonistas da glicoproteína 2B3A, beta-bloqueadores, e encaminhar, quando possível, esse paciente para o cateterismo cardíaco, a cineangiocoronariografia. Com a cineangiocoronariografia, via de regra, existem outras possibilidades, e mais tarde a gente vai falar sobre isso, finalmente define-se o quê?
qual vai ser o caminho desse paciente? Tratamento clínico, dependendo do tipo de lesão ali instalada, angioplastia ou então o tratamento cirúrgico. E quais seriam as complicações decorrentes das síndromes coronarianas agudas? A instabilidade hemodinâmica e as arritmias. O paciente pode desenvolver hipotensão, choque cardiogênico, edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca congestiva. Nas arritmias, as TVs são as mais frequentes, a fibrilação ventricular, essa, se não revertida, vai causar morte, bloqueios atrioventriculares avançados. Com isso, apesar do nosso curto tempo para falar sobre um tema, volto a dizer que essa aula é da doutora Thaís, que não pôde estar presente conosco. Meu nome, para quem chegou no meio para o fim, Jeff Chandler, eu sou biomédico, sou perfusionista, e aqui, para quem for conhecer nossa cidade, esse é um cartão postal da cidade de Goiânia. Tá? Como tudo na vida, essa palestra vai estar à disposição dos senhores pelo Media Desk. Nós trabalhamos em Goiânia, sou perfusionista da equipe Cirucor, atendemos em vários hospitais e, no infarto, como mensagem final, a gente precisa ter foco. Isso é o fundamental para que tenha-se um bom diagnóstico e o paciente possa receber o melhor tratamento possível. Médicos, enfermeiros, biomédicos fazem parte desse escopo multidisciplinar para oferecer ao paciente a chance de sobrevida. Muito obrigado a todos.